noite, estejam todos bem. Meu nome é o professor Silvio e hoje a gente vai ver a primeira aula para o nono ano, como analisar textos, tá? Mas antes disso eu vou fazer uma audiodescrição da minha pessoa para as pessoas com baixa visão ou com alguma deficiência visual. Bom, eu sou baixo, tenho por volta de 1,70 m, sou pardo, tenho cabelos curtos, olhos castanhos e hoje estou usando uma blusa preta com uma calça marrom. Vamos lá começar a aula? Essa aula de análise de textos ela é muito importante, não só para a língua portuguesa, mas para as outras disciplinas também, tá? Só que os alunos eles costumam cometer os mesmos erros sempre. E pensando nisso, eu vou começar com algumas dicas para que essa análise fique melhor e vocês possam fazer com mais tranquilidade as atividades 1 e 2. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte: ler pelo menos 2 vezes o texto, tá? Por que 2 vezes o texto? Ler 2 vezes o texto. Na primeira leitura, você vai fazer aquela leitura direta para você tomar conhecimento de todos os assuntos do texto. E na segunda leitura, você vai ver com mais calma, mais tranquilidade, as particularidades do texto, tá bom? E é o seguinte, no final da última leitura, ou seja, da segunda leitura, você deverá ser capaz de responder a perguntinha assim, ó, né? Qual o tema do texto? Sobre o que o texto está falando? Se você for capaz de responder essa pergunta, quer dizer que você já está com o texto na sua mente, você já sabe o assunto do texto. Se você não conseguir responder essa pergunta, faça mais uma leitura que vocês vão conseguir com certeza, tá bom? Então a gente tem um exemplo aqui, ó, da atividade 1, a gente tem um texto visual, a imagem do Carlitos aí dentro de uma engrenagem, e temos aqui o título do texto também, do texto verbal, Tempos Modernos, o filme de Charlie Chaplin. Então, no final da segunda leitura, vocês têm que saber qual é o assunto do texto, né? Sobre o que o texto está falando. Nesse caso aí, é uma espécie de resumo sobre o filme de Charlie Chaplin. Vamos então? Vamos para a segunda dica. Pessoal, na segunda dica é muito importante sublinhar em cada parágrafo, ali durante a segunda leitura, sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante. Por que isso? Porque em algumas questões vão ser pedidas assim, ó, no segundo parágrafo, indique a ideia tal, no terceiro parágrafo, indique a ideia tal. Se você sublinhar ali, em vez de voltar no texto e ficar um pouco perdido, você já vai ter ali a ideia principal de cada parágrafo, tá? Então, vou fazer a leitura aqui rapidinho aqui do parágrafo do texto e vocês vão ver aqui, ó. Tempos Modernos narra a vida de um trabalhador comum, um homem que está em busca de se estabelecer tanto profissionalmente quanto como indivíduo em uma sociedade cheia de inovações tecnológicas e contradições. Qual seria a ideia principal desse parágrafo? Eu vou sublinhar aqui para vocês, ó, né? A ideia principal é que narra a vida de um trabalhador comum. Simples assim, pessoal. É só o que é mais importante nesse parágrafo. Fazendo isso, já vai facilitar bastante a análise dos textos, tá bom? Vamos para a próxima dica, dica número 3. Essa é importantíssima. Ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender o que foi pedido. Sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, porque às vezes vocês, na hora de analisar a questão, vocês leem o enunciado e essas palavrinhas, erro, incorreto, correto, passam batido e vocês não conseguem marcar a alternativa correta. Vocês sublinhando isso, a sua mente já vai ficar marcada ali o que o enunciado está pedindo e vocês vão fazer com mais tranquilidade também, tá? O exemplo aqui da questão número 1, da atividade número 1 também, tá? Nos 2 primeiros parágrafos temos 2 palavras que podem ser trocadas sem prejuízo do entendimento. Que palavras são essas? Então, para saber o que o enunciado está pedindo, o que a questão está pedindo de verdade, eu vou ali e vou sublinhar o quê? Sem prejuízo do entendimento, que significa que se eu trocar essas palavras, eu vou conseguir entender normalmente. Fazendo isso, vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Resolver quase todas as questões da atividade número 1. Para marcar melhor ainda, faz um círculo, faz uma nuvenzinha, faz um coraçãozinho, o que for melhor para vocês marcar aquela parte do enunciado que pode trazer alguma dúvida. Tudo bem, pessoal? Próxima dica, né? Ainda com uma outra questão aqui, essa da atividade número 2, a questão número 3. Qual característica abaixo não está presente na fake news revelada no texto? Isso aqui também é importante vocês marcarem esse nãozinho. Por quê? Né? Faz um círculo ali, faz uma nuvenzinha, porque às vezes a pessoa esquece que é para marcar que não está presente e marca que está presente e gera aquela confusão. Então, fazendo isso, tudo vai ficar mais tranquilo para vocês. Vamos para a dica número 4. Essa também é muito importante, que a gente vai ali analisando o texto devagarzinho, só que às vezes
pensando que a gente vai perder tempo, a gente vai ganhar mais tempo e mais segurança na hora de finalizar as questões, tá? Então, escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe, no caso dos poemas, a ideia mais importante contida neles. Isso aqui é muito fácil, pessoal. Eu vou ler rapidinho aqui pra gente. Na noite de ontem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico chegou a divulgar em seus canais de redes sociais que o anúncio era falso. As postagens, contudo, não tiveram o mesmo alcance do que a notícia falsa que circulou em áudios. Esse aqui é um parágrafo da atividade número 2. O que eu costumo fazer? Eu vou desenhar uma chavezinha ali ao lado do parágrafo e vou resumir em 2, 3 palavras sobre o que esse parágrafo está falando. No caso ali, anunciar as fake news. Simples assim. Com isso, pessoal, todas as ideias do texto, as ideias principais, vão ficar fixadas na sua mente e na hora de marcar a questão certinha ali, vai ficar super tranquilo, tá bom? Vamos para a próxima dica aqui, pessoal, a dica número 5. Não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, o que ele escreveu. Porque a gente não pode confundir o que a gente pensa sobre determinado assunto, as nossas ideias, nosso conhecimento de mundo, com as ideias do autor. Porque vai gerar um conflito de ideias e a gente pode se confundir na hora de analisar as questões, tá bom? Então, o exemplo aqui, da atividade número 1, o homem não se adapta à atividade repetitiva e às exigências do chefe, sempre cobrando por produtividade e desempenho, né? É o texto ali da atividade número 1 que fala sobre o trabalho, as relações de trabalho, e a gente aqui, eu vou marcar aqui um pedacinho, né? Sempre cobrando por produtividade e desempenho. Eu não posso, aqui é apenas um exemplo, eu não posso confundir essa parte do texto com o que eu acho do meu patrão, do patrão da minha mãe, do meu pai, do patrão que eu vejo da menina da farmácia, porque se eu começar a confundir isso, eu posso levar isso para a minha análise do texto e confundir aquilo tudo e marcar a alternativa incorreta. Então, sempre ler com bastante cuidado, deixar um pouco de fora o que eu penso sobre esse assunto e ficar concentrado no que o autor quis dizer, ok? Então, agora, pessoal, vocês, alunos, vocês costumam errar sempre as mesmas coisas por práticas recorrentes. Então, eu vou tentar fazer aqui, vou dar 2 diquinhas para vocês, para a gente tentar acabar com esses erros, tá? Então, porque vocês vão errando sempre as mesmas coisas e a gente vai tentar acabar com essas dúvidas. Então, vou começar a falar sobre a extrapolação. Extrapolação é você ir além do que está escrito no texto, tá? A gente tem que se concentrar apenas no que está no texto. Se a gente começar a pensar o que está fora do texto, a gente pode se confundir na hora de analisar e de resolver as questões. Como exemplo aqui, eu tenho um trecho do texto número 2, né, e a gente vai ver como pode se dar esse caso de extrapolação. O trecho é o seguinte: devido ao anúncio falso, a fila em busca de emprego chegou a ser formada antes das 8 horas. Se a gente for extrapolar essa informação aqui, antes das 8, a gente pode pensar que foi 7, a gente pode pensar que foi 6, a gente pode pensar que foi 5, 4, 3. Só que essa informação não está no texto. O que está no texto é que foi antes das 8. Então a gente não pode extrapolar e tentar adivinhar qual foi esse horário, tá? Então muito cuidado com a extrapolação, que é um erro muito recorrente na análise de vocês. O segundo erro que vocês fazem bastante é a redução, que é o oposto da extrapolação, né? Sempre tem aquele aluno esperto para fazer o seguinte: vai ver aquela questão que está dizendo assim, no terceiro parágrafo, analise tal significado da palavra. Em vez de ler o texto inteiro, ele já vai direto no terceiro parágrafo e tenta resolver. Fatalmente ele vai errar, né? Porque ele está reduzindo uma parte do texto apenas. Isso não pode acontecer. Como exemplo, a gente tem aqui a imagem do texto número 1, Carlitos, né? E tem um trecho do texto também. Na verdade, era um aparelho que prometia alimentar os operários enquanto eles continuavam executando suas tarefas. Se o aluno ele reduzir a leitura e reduzir sua atenção apenas a essa parte, ele vai pensar que essa máquina aqui que o Carlitos está na imagem está fazendo referência, né, a esse trecho do texto, quando não é isso se você for observar o texto inteiro. Então, pessoal, muito cuidado com os erros, sigam as dicas que tudo vai ficar mais tranquilo, tá bom? Vamos estudar e até a próxima aula.